Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria. Mais uma bateria de 10 testes estilo CESP, o nosso curso CESP em exercícios. Vamos a eles. Você está vendo aí a primeira questão, a questão de número 21. Uma questão, pessoal, qual o assunto aqui, professor? O assunto aqui é esse, ó, super importante. Semântica, pessoal. A semântica é a parte da gramática normativa que estuda o quê? Estuda sentido, significado, ok? Uma área super importante. Várias são as questões aqui, principalmente aquelas mais voltadas à interpretação textual, né? Que exploram aí a semântica. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto? Vamos dar uma lidinha rápida nele? Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso, nem convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem sempre perceptível, mas às vezes curioso ou surpreendente. Veja que eu destaquei aqui essa oração, ó, admitindo-se que elas tenham um avesso, né? O que eu comento aqui, né, nesse texto aqui do saudoso Carlos Drummond de Andrade? A oração admitindo-se que elas tenham um avesso, o segmento aí grifado admitindo-se que pode ser substituído por visto que é patente que. Espera aí, pessoal. Visto que é um conector aqui de valor semântico causal. É um conector de valor semântico causal, pessoal. Então perceba, né? Nós temos aqui uma divergência, marquemos errado. Por quê? Essa oração ela não está desenvolvida, né? Ela foi reduzida de gerúndio. Aqui o final NDO. Então a oração ela não está desenvolvida, você não tem a explicitação aqui da conjunção. Agora, se fôssemos explicitar uma conjunção, são palavras que de modo canhestro aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham avesso. Espera aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma condição. Se eu fosse desenvolver essa oração, eu explicitaria a conjunção caso. Caso se admita, caso se admita, que elas tenham um avesso. Então eu destacaria aqui, o conector condicional caso. Perfeito? Então perceba aqui que nós temos aqui uma questão cuja resposta é errada, né? Porque veja, não é causa o que eu tenho aqui, né? O valor semântico dessa conjunção, dessa oração não é uma oração causal. Essa oração aqui tem valor semântico condicional. É uma condição que estamos impondo aqui, né? Vamos admitir, vamos partir do pressuposto, né, que as coisas tenham um avesso. Perfeito? Então, resposta aí errado no teste 21. Vamos para o 22. Vamos agora entrar um pouco mais a fundo aqui na interpretação textual. Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo humano, ela teima em aparecer, desafiando constantemente as previsões científicas. Somos o único ser que combina em sua vida social a necessidade física e biológica com os deveres éticos, a sujeição aos fatos naturais com a autonomia de ação. Como é passível de comprovação, em toda a sociedade, o ideário e as estruturas de poder desenvolvem-se dentro dos limites postos por determinados fatores básicos, como o patrimônio genético, o meio geográfico ou o estado da técnica. Vencer tais limitações tem sido um desafio constante lançado à espécie humana, mas nem por isso devemos tomar esses fatores condicionantes da vida social como seus princípios diretivos. Muito bem. No trecho, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo humano, ela teima em aparecer desafiando constantemente as previsões científicas. Considerada a frase acima, em seu contexto é correto afirmar que a locução queira eliminar, queira eliminar, ela expressa um fato, né, considerado em sua efetiva realização. O que nós marcamos aqui,
nós marcamos errado. Né? Nós marcamos errado. Perceba aqui, pessoal, o seguinte, ó. Perceba aqui o seguinte, né? Esse tempo verbal aqui, ó, por mais que se queira eliminar, né, esse modo verbal, sendo mais preciso, ok? É o modo verbal aqui do subjuntivo do verbo, ok? Do verbo querer. É o modo verbal aqui subjuntivo. Subjuntivo, pessoal, expressa o quê, ó? Expressa o quê? Expressa incerteza, ok? Expressa possibilidade, tá certo? Expressa desejo, que é justamente o que nós temos aqui, né? Nós não temos aqui um fato já consumado. Nós não temos aqui um fato em já sua efetiva realização. Temos aqui um fato, né, que se deseja, né? Enfim, se intenta, ok, acontecer. Ok? É apenas uma possibilidade aqui o seu acontecimento, né? Essa eliminação aqui da liberdade, por mais que se queira isso, né? Por mais que se deseje isso, né? Ela não se concretiza. Então veja que nós temos aqui uma hipótese, né? Uma hipótese que de fato ainda não foi concretizada, ok? Então veja que essa afirmação aí de efetiva realização não condiz com o modo verbal subjuntivo, que expressa justamente possibilidade, incerteza, hipótese. Então marcamos aí errado no teste 22. Ainda referente aqui ao mesmo texto, o que ele pergunta também, ó? A expressão por mais que se queira pode ser substituída por ainda que se deseje e se insista em. Né? O que nós temos aqui? Ó? Por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo humano, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o uso da locução conjuntiva por mais que. Veja que essa locução conjuntiva, ela introduz aqui uma oração, ó, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo humano, que contrasta, ok? Que contrasta com a oração seguinte. Ela teima em aparecer. Ela teima em aparecer. Nós temos aqui, pessoal, uma oposição. Nós temos aqui uma oposição. Oposição de que caráter? Ó? Nós temos aqui uma oposição concessiva. Nós temos aqui uma oposição concessiva. Temos aqui a ideia da concessão. Esse por mais que, ele equivale a quê? Ó? Ele equivale, ok? Ele equivale à forma apesar de, ok? Vamos escrever aqui, ó. Ele equivale à forma apesar de, mesmo que. Concorde aí também quando ele fala na expressão, né, ainda que. Então são locuções aqui da mesma forma que o por mais que, concessivas, né? Concessivas. É a expressão aqui também que, ó, todo mundo aqui remete à ideia do embora. É uma oposição que não se destaca, né? É uma oposição que é relativizada dentro da frase, né? Por mais que se tente, né, por mais que se queira eliminar, ela teima em aparecer, né? Então essa oposição aqui não impede a realização de algo, é o que nós denominamos de oposição concessiva. Então podemos marcar aqui, ó, certo no teste 23. Temos aqui uma locução conjuntiva concessiva. Tudo bem, pessoal? Vamos na sequência. Na linguagem coloquial, pode-se dizer que uma pessoa fala pelos cotovelos, ou seja, fala demais. Essa expressão, ok, esta expressão, né, fala pelos cotovelos, tem sentido denotativo. Aqui nós marcamos errado. O que nós temos? Nós temos, qual é a teoria aqui? Nós temos a denotação que se opõe à conotação. Tá? Então vamos lá, o que é a denotação? A denotação é quando eu me expresso, ok, no sentido literal. Ok, eu me expresso aqui no sentido literal, no sentido ao pé da letra. Já a conotação é quando eu tenho o sentido não literal. Tá certo? Sentido não literal, né? O que significa isso? Sentido figurado, ou seja, eu fujo do ao pé da letra, né, e assumo aqui um sentido figurado. Então veja, fala pelos cotovelos, de forma alguma você pode usar aqui a linguagem denotativa, né?
De forma alguma você pode interpretar isso aqui de forma denotativa. Ninguém fala, né, ao pé da letra pelos cotovelos. Né? O que significa que fala pelos cotovelos? Traduzindo aqui para uma linguagem denotativa. Ó, fala demais, né? Fala muito. Tá certo? Então nós temos aqui uma conotação e não uma denotação. Ok? Guarde aí essa teoria, né? Ok? Denotação e conotação, as figuras de linguagem, né? Elas se concentram aqui, né? Na linguagem conotativa. Tudo bem, pessoal? Continuando aí, ó, mais uma sequência, questão 25. O vocábulo emessas, considerado em relação à palavra imessas, pode servir de exemplo de palavra homônima, homófona e homógrafa. Aqui marquemos errado, pessoal. Marquemos aqui, ó, errado. O que significa emessas, né? Emessas vem de emergir, tá? Emergir significa o quê, né? Emergir significa vir à tona, ok? Significa vir à tona. Já imessas significa o que, pessoal? Imessa significa submergir, né? Vem de submergir, vem de imergir. O que significa imergir? Imergir significa afundar, certo? Significa afundar. Então, o que acontece? Ó, nós temos aqui, nós não podemos dizer que nós temos um homófono, né? Um homófono nem um homógrafo, né? O que vem a ser homônimos, né? Vamos definir aqui homônimos. Homônimos, pessoal, é quando você tem, vamos lá, grafia, tá certo? Grafia e ou, veja, pode ser os dois simultaneamente ou pode ser os dois simultaneamente ou um ou outro, né? Grafia e ou pronúncia iguais, tá certo? Iguais. Então perceba, se a grafia for igual, nós temos um homônimo homógrafo. Se a pronúncia for igual, nós temos um homônimo homófono. E se os dois forem iguais, ok, nós temos um homônimo perfeito, né, homófono e homógrafo. Mas perceba, ó, em emessas e imessas, a pronúncia é diferente e a escrita é diferente. Ó. Agora, perceba que a diferença ela é mínima, né? A diferença, ó, é um E aqui e um I aqui, ou seja, você tem palavras muito parecidas, né, quanto à grafia e quanto à pronúncia. É o que nós chamamos de parônimos. O que são parônimos por sua vez? Enquanto que no homônimo um dos dois é igual, ou os dois são iguais, ok? Aqui no parônimo, ó, tanto a grafia quanto a pronúncia, elas são diferentes. Tá? Grafia e pronúncia não podem ser iguais, porque se forem iguais, você tem um caso de homônimos, né? Pronúncia e a grafia aqui, ó, elas são diferentes, mas são o quê? Semelhantes, né, pessoal? São muito parecidas, né? São muito parecidas, são semelhantes. Então a diferença aqui é um Ezinho para um Izinho. Então veja, correção aqui, né? São exemplos emessas e imessas, perfeito? De parônimos e não de homônimos. Ó, exemplo de homônimo, o que você tem aqui? Ó? Você tem, por exemplo, cela com C e cela com S, né? Ó, são homônimos, o que? Homófonos, né? Porque você tem aqui o mesmo som. Ou então, ó, almoço, né? Almoço substantivo e almoço o verbo, ok? Almoço substantivo, aqui você tem, né, o substantivo almoço, aqui almoço, o som aberto, né? Você tem o verbo. Aqui você tem homônimos homógrafos, né? A grafia é a mesma, a pronúncia é que é diferente, né? Então, cuidado aí para não confundir homônimo com homógrafo. Homônimo, perdão, com parônimos, né? Os homônimos eles podem ser homófonos ou homógrafos. Continuando, aqui eu quero analisar a coerência, né? O que é coerência, pessoal? Coerência, ó, é sentido. Coerência avalia se faz sentido o que está escrito, o que está dito. Vejamos, é prescindível a opinião dele na avaliação do projeto, por isso não temos como evitar de pedi-la imediatamente o que teremos de fazer passando por cima, né, de ressentimentos. Espera lá, tem alguma coisa esquisita aqui nessa construção, né? O que é algo prescindível, hein? O que significa prescindir, né? Vem do verbo aqui prescindir.
Tá? Prescindir, ó, traduzindo aqui na linguagem coloquial, né, na linguagem coloquial a gente usa prescindir no lugar de... A gente usa prescindir, né? Expressando-se abrir mão, né? Abrir mão. É assim que nós traduzimos prescindir aqui para a linguagem coloquial. Abrir mão. O que é abrir mão? É quando alguma coisa não é necessária. Ok? É quando alguma coisa não é necessária para a gente. Então, peraí. É prescindível, não é importante a opinião dele na avaliação do projeto, por isso não temos como evitar de pedi-la imediatamente. Peraí. Se queremos imediatamente essa opinião dele, então, pera lá, não faz sentido dizer que ela é prescindível, não faz dizer que podemos abrir mão dela, né? A verdade aqui, olha, ele quis dizer o seguinte, é imprescindível, tá certo? Foi isso que ele quis dizer, é imprescindível. Então tá errado aqui, né? Tá errado aqui, não faz sentido, né, essa redação original, né, de acordo aqui com o conteúdo, perfeito? Né? É imprescindível. Aí sim, não podemos abrir mão dessa opinião dele, né? Por isso não temos como evitar, né, de pedir imediatamente, né, essa opinião. Tá joia? Vamos na sequência aqui, ó, outra questão também similar, totalmente coerente. A vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade? O que é algo vulnerável? Vulnerabilidade significa fragilidade. A fragilidade dos argumentos do rapaz é de tal ordem, o que explica suas longas horas de pesquisa sobre o assunto, que nenhuma defesa está à altura de contestá-los. Moçada, mais uma vez, ó, errado. Errado. Vulnerabilidade não, justamente o oposto, ó, a invulnerabilidade. A invulnerabilidade, tá certo? Dos argumentos. Ora, por quê? Esses argumentos, eles não são fracos, né? Eles não são realmente fracos. Por que eles não são fracos? Porque, veja, nenhuma defesa está à altura de contestá-los, ou seja, são argumentos muito fortes, muito veementes, né? Ok? Então, poderia substituir aí por invulnerabilidade, ou então por veemência também, né? Fazendo referência aqui à força, né, desses argumentos, a significância, a relevância deles. Então, marque aí, por favor, na 27, errado. Vamos para 28. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, veja que esse se aqui, ó, ele está introduzindo uma hipótese. Vamos levantar essa hipótese aqui, né? Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. Esse estou, ele está no modo indicativo, né? Esse estou, ele está no modo indicativo. Então, você tem aqui, ó, um fato, né? Estou entre os mais velhos. Posso não ser o mais, mas estou entre os mais velhos. Levantada a hipótese de não ser eu o mais velho dos nossos colegas, estaria talvez entre eles. A frase abaixo está correta e mantém o sentido da original. Ela está correta sim. Porém, o que acontece? Né? O sentido original ele não é mantido. Ó. Estaria talvez entre eles. Espera lá. Não é uma possibilidade ele estar entre os mais velhos. A possibilidade é ele ser o mais velho dos colegas, né? Isso ele está levantando como uma hipótese, como uma possibilidade. O que é fato? É certeza, né? É certeza que ele está entre os mais. Tá certo? Então, veja que esse trecho final aqui, ó. Qual é o trecho final? Né? Estaria talvez entre eles. Quebra o sentido original, ó. Estou entre os mais velhos. Isso aqui é uma afirmação, isso aqui é um fato. Perfeito? Questão número 28. Vamos aí para 29. A frase abaixo está isenta de ambiguidade. O que é estar isenta? Ou seja, ela não está suscetível a nenhum tipo de ambiguidade. O que é ambiguidade? Vamos definir o que é ambiguidade. Muitas pessoas perguntam, né, o que vem a ser ambiguidade. Ambiguidade, pessoal, é quando você dá margem a mais de uma interpretação. A mais de uma interpretação, tá certo? Quando você tem possibilidades múltiplas, aí geralmente duas, né? Múltiplas não, geralmente duas, né, de interpretação, ok? Você diz que a frase ela é ambígua. Assim que soube da possibilidade de seu envolvimento, mesmo que indireto, naquela ilegalidade, comentou com o seu assessor pessoal a necessidade de ele pedir demissão.
Moçada, então olha só, temos aqui um problema. Ó. Esse seu aqui, ó, se refere a quem, né? Outra, esse ele aqui se refere a quem? Ao falante que soube do envolvimento dele, né? Dele próprio, ok? Nessa ilegalidade, né? Ok? Ele comentou com o assessor dele a necessidade de ele, o falante, ok? E o falante pedir demissão. Ou então esse seu se refere o quê? Ao assessor? Assim que soube do envolvimento do assessor, comentou com o próprio a necessidade de ele, o assessor, pedir demissão. Então veja, esse seu e esse ele, eles são aqui ambíguos, né? Eles são aqui ambíguos. Não dá para precisar aqui, né? Somente com essa frase, de quem aqui estamos falando. Né? Se da pessoa que fala, ok? Ou se da pessoa, né, que ou se da pessoa que fala, ou então do assessor dessa pessoa, né? Então essa é a nossa dúvida aí, realmente, que nos faz classificar essa frase aí como ambígua, né? Portanto, ela não está isenta de ambiguidade, não. Essa afirmação aqui ela é errada. Temos aqui pelo menos, né, dois pronomes aqui com possibilidades aqui de referências múltiplas, né? Ok? Vamos aí para o teste 30, encerrando essa bateria. Né? Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. O que eu pergunto aqui? Ó? Esse no qual eu poderia, mantendo aqui a correção gramatical, né, substituir por em que, tá? Ou onde, tá certo? Pelos pronomes relativos em que ou onde. Tá correto. Tá correto sim, né? Por quê? Porque, veja, eles, né, esse pronome relativo, ele está substituindo país. E país aqui, pessoal, atenção, ó, país está transmitindo a ideia de lugar. Tá certo? Ó, então, nós vivemos em algum lugar, daí a necessidade dessa preposição em, ou então você pode fazer o seguinte, né, usar o onde, porque o onde, quando é que eu vou usar o onde, né? Eu vou usar o onde quando ele equivale a em que, no qual, na qual, e ele se referir, né, e quando ele se referir unicamente a lugar. Então aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque são muitos aqui os casos, né, na linguagem coloquial, de pessoas que utilizam onde como um pronome oblíquo universal. Né? O ano onde aconteceram muitas tragédias. Né? A gente às vezes encontra aí, né? Encontra construções desse tipo, né? Ok? Essa construção aqui, ó, ela está errada, né? Essa construção que eu agora acabei de escrever, né? Ó, o ano onde, peraí, eu estou fazendo referência a ano. Peraí, ano não é o lugar, né? Ano não transmite a ideia de lugar. Então, aqui no caso, ó, eu preciso usar a forma em que o ano em que aconteceram muitas tragédias aconteceram nesse ano, né? O ano no qual aconteceram muitas tragédias. O onde não tem como utilizar o onde aqui, porque nós não temos a ideia de lugar. Tá? Lá na redação original, na redação do texto, né, o onde aqui está se fazendo valer, aqui está referindo-se a país, e país transmite essa ideia de lugar, está correto, portanto, o uso do onde aí. Né? Muito bem, então nós chegamos aí a mais um final de bateria de exercícios. Tá certo? Espero aí que esteja sendo super útil para você, né? Uma revisão de vários tópicos, ok? Estilo CESP, ok? As questões mais frequentes aí nos concursos, né, da CESP, tá bom? Aguardo vocês aí nos próximos encontros, nos próximos testes. Um grande abraço, tchau, tchau.